Existe uma característica de pessoas que eu vejo que acompanham o YouTube como um todo e que talvez me acompanhem aqui também, apesar do canal ainda ser pequeno, mas é uma característica de pessoas que enfrentam o que eu já enfrentei durante grande parte da minha vida, que é basicamente você não entender o quão longe você pode chegar e ficar com medo disso, ficar com medo de agir, ao invés de ficar com medo de não preencher essa resposta dessa pergunta, de até onde eu posso chegar. Eu aprendi isso de uma forma que me dói muito, porque às vezes é necessário sacrifício para chegar até essa pergunta. Então, eu aprendi isso estudando para concursos públicos. Eu tinha um objetivo e eu tinha medo de não atingi-lo. E eu descobri até onde eu podia chegar. Eu fui aprovado, não no concurso que era o objetivo inicial, digamos assim, mas eu consegui a minha aprovação. Então eu sei até onde eu posso chegar, e esse lugar que eu cheguei é um lugar onde muitos não chegam. É um lugar que me deu oportunidades para outras coisas grandiosas na minha vida, inclusive da minha profissão. Então, as pessoas, quando elas estão com medo de agir, elas deixam esse medo tomar conta a ponto de não descobrirem onde pode chegar. E aí nós entramos nos motivos pelos quais isso acontece. E os motivos são três. O primeiro é o paradoxo do conhecimento. A pessoa, ela pega tanto conhecimento. Hoje em dia, ficou muito barato obter conhecimento, né? Você pode comprar um livro desse aqui por R$30. Você pode vir no YouTube de graça e assistir vídeos sobre investimento, hábitos, produtividade e qualquer coisa que você queira resolver na sua vida. Qualquer problema que você queira resolver, está aqui no YouTube. Eu lembro até hoje, quando eu cheguei na Polícia Penal, no setor que era próximo ao setor de tecnologia da Polícia Penal. E eu tinha que resolver alguns problemas no meu computador. Eu cheguei lá e perguntei aos meninos, falei assim, como que eu resolvo isso aqui? E como eles estavam todos ocupados, e o meu problema era um problema muito simples, para quem entendia de computador, mas que para mim não era. Um deles olhou para mim e falou assim, Thiago, tem um menino de 9 anos ensinando isso no YouTube. Eu não entendi aquilo como arrogância, eu entendi aquilo como alguém me ensinando a ser proativo e resolver os meus problemas. E hoje, realmente, a cada problema que você tem um menino de 9 anos ensinando isso no YouTube. Tem meninos hoje que são muito ricos, mas que começaram novinhos ensinando investimento. Tem pessoas que começaram novinhos produzindo conteúdo aqui e hoje ensinam a produzir conteúdo. Então sempre tem alguém ensinando algo que você quer aqui no YouTube. O problema é que diante de todo esse conhecimento que a gente tem, a gente acaba consumindo ele e ficando confusos, sem saber como aplicar esse conhecimento. A gente tem muito conhecimento, está viciado em consumir conhecimento, consome todos os dias, cada vez mais. Você acorda, você abre as redes sociais, TikTok, Instagram, já vai ali e consome alguma coisa. E eu sei que você vai falar para mim, Thiago, mas eu só sigo gente produtiva, eu só sigo gente que ensina alguma coisa. Eu sei, mas você tem um monte de post salvo, você tem um monte de conhecimento que você absorveu lá, mas você não aplicou nada. E aí você sai do Instagram, do TikTok, você vai para o YouTube, vê um monte de vídeos como esse aqui que eu estou fazendo para você agora, que são vídeos que te ensinam alguma coisa, que te dão aquele ar de motivação, que te dão o combustível necessário para você ficar animado no seu dia, e aí você volta a não agir porque você vai lá para o Spotify consumir um podcast lá. Então você se infla tanto de conhecimento que você acaba não agindo. Você fica sempre no vício do excesso de informação. Cada dia que passa, você está no excesso da informação. E aí nós vamos para o segundo problema, que é quando você resolve agir. Que era o problema que eu sofria lá quando eu comecei a estudar para concursos. Porque eu pegava uma folha de papel, um caderno como esse daqui, e aí eu vinha aqui e riscava lá e fazia o meu cronograma de estudos. E eu começava esse cronograma de estudos e eu alinhava a minha mesa e eu limpava tudo aqui. Chegava no final do dia, eu passei o dia inteiro me programando, o dia inteiro arrumando para estudar. E é onde você cai na armadilha do segundo problema, que é a armadilha da preparação infinita. Você nunca está bem, você sempre está com a mesa bagunçada, você sempre está com o material faltando, é sempre um cronograma que não está dando certo, é sempre um curso que você tem que comprar para você aprender alguma coisa para agir. E tem uma coisa
que eu aprendi no curso de filosofia do Olavo de Carvalho, nas primeiras aulas. Ele fala muito isso porque o curso foi feito no comecinho da internet e a qualidade dele, dos primeiros vídeos, é muito ruim. E ele fala assim, não, a gente vai fazendo e vai corrigindo os problemas depois. O importante é passar o conhecimento. Só que você que está começando qualquer atividade hoje, seja na sua atividade empresarial, seja na sua atividade aqui de produção de conteúdo, seja na sua atividade como estudante ou em qualquer uma, você nunca age para corrigir depois, para resolver os problemas depois, para ver e aprender quais são os erros e assim corrigir esses erros depois. Você sempre está se preparando, buscando a perfeição para ir agir. Mas como você vai saber se você é perfeito ou não? Me responde essa pergunta. Porque a gente só sabe se a gente é perfeito ou não depois que acontece algum erro e você tem que corrigir esse erro. E aí você vê que você não é perfeito. Se você está estudando, como que você vai ver se o seu cronograma de estudos que você escreveu é perfeito ou não? Você não começou a estudar nele, você não colocou ele em prática. Como que você vai saber se o seu método de estudos é perfeito ou não? Se você nunca estudou aquele método, você sempre está se preparando para estudar. Como que você vai saber se o seu modelo de negócios é perfeito se você nunca colocou ele em prática? Como que você vai saber se o seu jeito de produzir de conteúdo é perfeito se você nunca praticou nele? Então veja, você sempre está caindo na armadilha da procrastinação. Porque o nosso cérebro, ele tem um problema, e eu não vou lembrar agora o estudo, mas eu li isso no livro O Poder do Hábito, que era um estudo que falava que o nosso cérebro, quando você ia se preparando, colocando cada coisa, igual eu estou colocando esse teclado aqui no lugar, quando eu vou colocando cada coisa no seu lugar, me preparando para estudar, o cérebro ele entende que você já estudou. Quando você vai falar que você vai fazer alguma coisa, de tanto você falar, o seu cérebro entende que você já fez aquela coisa. E isso é a armadilha perfeita para a procrastinação. Porque você está falando, você está se preparando, você está colocando na sua cabeça que você vai estudar, você está colocando na sua cabeça que você vai abrir um negócio, você está colocando na cabeça que vai produzir um conteúdo da forma perfeita. E aí o seu cérebro, ele já internaliza que você já fez tudo aquilo. E aí você recebeu a dopamina necessária, como se você já tivesse estudado, como se você já tivesse aberto um negócio e tivesse dado certo, como se você já tivesse produzido conteúdo. Então o cérebro, ele recebe a dopamina necessária, ele entende, ele fica feliz como se você já tivesse feito. Isso é a armadilha perfeita para a procrastinação. Porque como você já fica satisfeito com isso, consequentemente, você nunca vai realizar a atividade. Você nunca vai sair do lugar. Você nunca vai fazer o que você se propôs a fazer, né? Então você cai no segundo problema. O primeiro foi o paradoxo do conhecimento, aquele tanto de conhecimento, aquele excesso de informações, você não sabia o que fazer com aquilo. E o segundo é a armadilha da preparação infinita. E o terceiro problema é que você não vai achar o que realmente vai transformar a sua vida. E o que vai realmente transformar a sua vida? Não é quando você descobre uma grande ideia, não é quando você faz um evento grandioso. Não. O que transforma a sua vida são pequenas ações, pequenas repetições que ninguém, muitas vezes, nem você vai dar importância para aquilo ali. Mas você está agindo pequenininho, você está agindo de uma forma legal, de uma forma que dá até prazer, trabalhando ali quietinho, bonitinho, até que vai chegar uma hora que vai dar resultado. O resultado ele não vai vir de um evento grandioso, ele vai vir de vários eventos que você foi produzindo ao longo da sua vida, com disciplina, com constância, às vezes sem motivação, às vezes sem bom humor, e aí você vai chegar ao evento grandioso, que é até o sucesso, que é uma construção de vários pequenos eventos, entendeu? Então, isso daí é o que vai transformar a sua vida. E quando você está nos dois primeiros problemas, o terceiro problema você não vai enxergar isso. Porque você sempre vai enxergar que o que transforma a sua vida é um evento grandioso, é uma grande promoção no seu trabalho, é uma grande ideia de negócio, é o ano novo, é o mês que está virando. É sempre evento na sua vida que você acha que vai transformar. Quando o que realmente transforma a sua vida são pequenas ações, pequenas coisas no seu dia a dia que você vai realizando e que vão chegar lá. Então talvez você não precise de mais conhecimento, talvez você não precise ficar se preparando demais, porque você já possui esse conhecimento. Você já sabe o que você tem que fazer. O que vai diferenciar a sua vida é o seu caminho, que você vai caminhar devagar até que você vai chegar na recompensa no final da caminhada.
O final da caminhada, ela sempre vai ter uma recompensa. Talvez essa recompensa demore mais um pouquinho para você do que para outros. Talvez a sua caminhada tenha um pouco mais de pedras, um pouco mais de obstáculos do que outros. Mas no final, se você for com constância, com disciplina, fazendo todo dia, vai dar certo. Para mim deu, eu passei no concurso, deu certo e foi ótimo para mim. Para você vai dar certo também. Porque nós não somos tão diferentes. A gente vai se organizando e a gente vai aprender a organizar. O problema é que se você não olhar para o seu dia honestamente e não perceber o quanto você consome conteúdo sem agir e o quanto você se prepara sem colocar em prática aquilo que você aprendeu, você não vai enxergar que o que te falta é agir. Você sempre vai achar que o que te falta é realmente um evento grandioso demais na sua vida. Se você quer uma vida com mais clareza, você quer uma disciplina, uma execução, se você quer melhorar os seus resultados, se inscreva aqui no canal, porque eu sempre vou estar trazendo reflexões como essa daqui, porque isso faz parte da minha vida, isso é o que eu estou aprendendo agora e é o que eu estou pondo em prática agora. Então isso aqui é uma forma de documentar os meus pensamentos e trazer vocês para as minhas ideias e ajudar, fazendo com que nós pensemos com clareza e que nós tenhamos mais disciplina e execução nas nossas vidas. Beleza? Então é isso aí. Muito obrigado, um abraço. Tchau, obrigado.